Olá, bom dia. Hoje é dia 25 de setembro do ano de 2020. O juízo. Tá bom? Interessante o movimento que eu fiz, né? Ó. O juízo. Tá. Pegue tudo o que você tem sobre juízo. A noção que ele te dá. O que uma pessoa com juízo é. Pegue isso pra você, entendeu? Analise isso. Uma pessoa ajuizado. Pô, juízo, hein, menino? Juízo. Então, juízo. Vamos falar mais um pouco sobre o juízo. Tem o dente do juízo, que a gente conhece, né? Que vai surgir no homem. É uma coisa boa, juízo é uma coisa boa, né? Tem o juízo, a parte jurídica da sociedade, os sistemas jurídicos. E tem o juízo, o homem ajuizado. Tá bom? Tá. Lembra que eu falo de um MT e de um TD? Tá. Eu vou te mostrar uma coisa agora. Tá subindo um vídeo, daqui a pouco, eu não sei, você vai perceber, um vídeo que eu falo sobre causa trabalhista. Tá? Tá subindo aí pra internet aí, você vai cruzar com ele qualquer hora aí. Lá eu falo um pouco do juízo. E aqui eu vou falar de outro juízo, ou seja, da palavra juízo. E também tem o tal juízo, o juízo final, né? Ou seja, o apocalipse, o julgamento final. Julgamento. Tá. Diz pra mim e fala comigo do seguinte: você ensina, quer que o teu filho tenha juízo. Eu já postei isso mais ou menos aí. Eu vou te dar um exemplo MT, tá bom? Da palavra juízo, ou seja, na palavra juízo existe duas coisas. Você julga que juízo é bom. É ou não é? Juízo, um cara ajuizado não é uma coisa boa? Tá. Se você for consultar o significado e o sentido e a etimologia da palavra juízo, você vai ver que ela diz que é assim, ato ou ação ou alguma coisa parecida de julgar. Julgar as coisas é bom ou não? Tá. Vamos devagar, né? Pra gente entender uma coisa. Tá. Você ensina seu filho a ter juízo. Você cobra do seu filho na sociedade. Você fala, pô, filho, pô, tem que ter juízo, cara. Tem que, você já, quando você começa, o juízo faz parte da boa educação de um homem, né? Tanto que quando a pessoa comete um erro, uma bobagem, faz uma loucura, desajuizado esse menino, tá? Desajuizado. Tá, vamos aonde eu quero chegar. O que eu quero te dizer a princípio? Tudo o que você mais venera e tem como bom é a tua ruína. Tudo o que você mais deseja e quer ensinar a seu filho e preza e tem como bom é o mais maligno e desgraçoso. O quê? O discernimento, o ato de julgar, de diferenciar as coisas. Você tem este dom e isto se chama julgamento, discernimento. Ou seja, tudo o que você ensina para o seu filho é o que você menos deveria ensinar. Isso é quando uma palavra que parece ser boa é ruim, porque vá consultar o significado de juízo. Você tem discernimento, você tem distinção, ou seja, você, ao ter juízo, você tem que discernir as coisas, saber separar. O juízo, ele é divisor, portanto não é união. E isso é o que você tem. E isso que você exige e impõe na sociedade, mutuamente nós nos cobramos e temos como bonito, é a nossa maior ruína. O quê? O dom do discernimento. A existência. Aquela diferença que eu falei no vídeo
por exemplo, que eu falo direto, que vocês anulam numa comodidade de mercado, igualando tudo e dando direitos iguais para tudo e ignorando o dom do discernir, do perceber o quadrado e o redondo. Mas você vai dizer assim, não, eu não ignoro o quadrado e o redondo. Você ignora, só que você não percebe. E geralmente essa ignorância ao discernimento, você está negando o ato de você poder discernir as coisas, está no mercado, nas coisas do mercado financeiro. E eu dou esse exemplo direto aí, você vai ter que ver os vídeos aí para trás aí, que eu não vou falar agora, senão vai fugir do assunto que eu quero. Então, o que eu quero dizer? Isso é um MT, quando duas coisas opostas estão no mesmo lugar ou na mesma palavra, e você julga sê-la apenas positiva. E você está descobrindo que juízo é totalmente negativo. Isso é uma ironia da nossa criação, entendeu? Ou seja, lembra quando eu falei para você que a fé é chamar essas duas coisas de bola? Então, eu estou me opondo ao discernimento. Agora eu estou... Cara, é o seguinte, meu querido. Você tem que sentar, se você quiser entender o que eu estou falando, e estudar os meus vídeos. Tá? Você tem que... É uma coisa preciosa demais. Você tem que você vai ter que ver aí para trás os vídeos, o que eu falo, porque é uma história que vai se montando e se construindo. Lembra que eu falei para você que fé é chamar essas duas coisas de bola? E elas são. Ou seja, eu estou me opondo ao juízo. Eu estou sendo desajuizado. É o que vocês falam, esse cara tá louco. Entendeu? Lembra que eu falo isso? Tá aí pra trás, meu querido. Você vai ter que assistir os vídeos lá. Eu não vou entrar nisso porque não vai fugir o meu assunto. Beleza? Então o que acontece? O que eu quero dizer com esse vídeo? Que tudo que você mais ama e tem como certo é justamente ali que está o muito errado. E você vai ver que você não consegue fugir disso. Porque como que você vai chamar isso de bola? Seu desajuizado. Ou como que você vai cometer um erro e bagunça na sociedade, seu desajuizado? Tem que ter juízo, homem. Você viu? Porque o que é o desajuizado? É o outro lado, o oposto dessas duas coisas que estão na palavra juízo. Só que você vai falar assim, mas juízo e desajuizado são coisas diferentes. Você está falando que o juízo acontece que faça o seguinte. O que um juiz jurídico faz? Ele intermedia, ele triangula e analisa o certo e o errado, né? Mas vocês viram aquilo que eu falei do julgamento de Deus? O homem, ele absolve o inocente e condena o culpado. Deus, ele absolve a culpa. Você viu só? É uma inversão MT. O homem, ele absolve o inocente e condena o culpado. Veja que vai sumir uma coisa. Deus, ele absolve a culpa. 1, 2, sumiu o intermediário. Eu transformo a culpa em absolvição. É isso que Deus faz. O homem, ele procura o inocente e o culpado. Deus, ele pega o culpado e transforma em inocente. É o MT, entendeu? Você conseguiu me entender? O homem está em TD, ele condena o culpado, absolve o inocente. Deus, ele pega o bandido e liberta-o da bandidagem e transforma-o em um homem bom. Isso é MT. O homem pega o bandido e joga na cadeia e liberta o inocente. Deus pega e converte, ele é MT, é um movimento de dois apenas, não existe um terceiro. Calma, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo que você mais exige do seu filho é o que você menos deveria exigir, juízo. Porque na realidade o juízo é o dom de discernir, é o dom de você separa as coisas e isso não é unir. Então, você está na sociedade,
Por isso que vocês trabalham uma união. Porque por sua essência de criação, você já é um ser divisor. Por causa do discernimento. Ou seja, tudo o que você tem e que você mais quer de uma pessoa, tipo esse cara, ter juízo, é a condenação dele. Porque ele tem o dom de julgar. Ele tem o dom de julgar. É por isso que eu falei que no inconsciente essas duas coisas são uma caneta. Que o inconsciente não julga. A parte de julgamento, discernimento está aqui. Logo, a existência, ela julga, ela separa, ela percebe a diferença. Entendeu? E isso é um dom que é o livramento e a condenação, porque aonde que há livramento em algo que divide? Se unir é bonito e dividir é mal, é feio. Tá? É muito complexa a história, mas eu acho que eu consegui explicar uma coisa. O que eu quero dizer? Que a palavra juízo é maligna. Tudo o que você quer para sua vida. Na realidade, independente da palavra, você já tem o dom de discernir e de separar as coisas. É aí onde entra o TD. 1 e 1. Coisas diferentes. Não são coisas iguais. São coisas diferentes. Acontece que, mesmo nessa igualdade aqui, ainda há uma diferença. Porque uma coisa que você vai entender é o seguinte: existe um ponto de partida no universo. O universo surgiu de uma coisa. E ela surgiu de uma oposição. O universo surgiu de uma oposição de forças. O branco e o preto. Entendeu? Para você ter uma ideia, é a base. Entendeu? O universo surgiu de oposição. Logo, por mais que você pegue dois objetos e os chame de iguais, eles são diferentes. Por isso, se você chamar isso de igual, eles ainda continuarão diferentes. Você viu que eu não saio da diferença? Diferentes. Percebeu que eu não saio da diferença? Eu preciso parar